nosso cuidado em dar ração ao seu tempo. Anote isso. Preciso dar ração ao rebanho ao seu tempo. Nem antes nem depois, ao seu tempo. Eu ouvi uma história, mas uma história verdadeira. Porque tem história que não é verdadeira, é ficção. Um homem, ele tinha um burrinho. Que atendia nos serviços que ele era convidado ou pago para fazer. Mas ele ficava preocupado porque o burrinho se alimentava bem. E um dia ele passou por uma serraria e viu um pozinho bem fininho. Se eu vou misturar esse pozinho com a comida para o meu burrinho. E disse: lavei a burra. Levou um saco grande e chegou lá, misturou com farelo e botou para o burrinho. O burrinho comeu, bebeu água e depois se acomodou. No outro dia de manhã ele chegou lá, bateu no burrinho, chamou o burrinho tinha morrido, porque ele misturou a ração com farelo. Há dias que você não tem uma mensagem de 1 hora, 1 hora e meia, pregue 30 minutos, mas dê a ração pura para o rebanho. Não misture com pó de serra, porque vai dar prejuízo. Ele perdeu o burrinho e ficou à mercê do tempo. Semana passada eu recebi um telefonema da Assembleia de Deus em Natal. O saudoso pastor Edmar Rosas partiu para a eternidade. E o irmão Martins ligou para mim dizendo: pastor Zé Carlos, irmão Edmar foi para a glória, mas este homem serviu a igreja em Natal por 30 anos como vice-presidente. Um exemplo deixado para todos nós. E a Bíblia diz que aquele que crê não se apresse, porque ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Esses santos são os presbíteros. Deus deu os pastores para ir aperfeiçoando os santos, trabalhando neles. E quando chega o tempo, aí ele apresenta para evangelista e pastor. Às vezes nós fazemos errado, porque nos apressamos. Vamos esperar pelo tempo. Digam assim comigo: o sábio discernirá o tempo e o modo. Há coisas que são feitas antes do tempo. Há outras que são feitas de modo diferente. Aí dá prejuízo. Mas o sábio discernirá o tempo
e o modo. O tempo e o modo. O tempo e o modo. O tempo e o modo. O inhame é plantado, mas tem o tempo de colher. Se passar do tempo, ele perde o peso e o valor no mercado de compra. Passou do tempo. Se for colhido antes do tempo, ele sai um inhame verde e o mercado de compra não aceita. Mas repitam outra vez: o sábio discernirá o tempo e o modo. Às vezes nós estamos numa igreja, num trabalho, aí Deus nos chama para outro trabalho. Eu não posso sair daqui, que eu comprei aquela casa, construí aquela casa e comprei um carro. É o tempo de você sair. Se você ficar, vai vir prejuízo. Porque no outro lugar tem alguém orando: Jesus, mande um obreiro assim, assim e assim. Aí ele se amarra, aí a coisa, em vez de funcionar assim, funciona assim, a catraca, ao contrário. Está entendendo? Está dando para entender? O sábio discernirá o tempo e o modo. Precisamos continuar dando a ração ao rebanho, conhecendo o tempo e o modo. Uma ideia para vocês aqui. A usina Santa Helena, na usina Santa Helena, tinha uma burra que só trabalhava até 4 horas da tarde. Verdade? Ela só trabalhava até 4 horas da tarde. Depois de 4 horas, não botasse carga nela, que ela sacudia. Até 4 horas ela trabalhava. Então as pessoas já sabiam: não bote carga nela depois de 4 horas. Eu já discerni o tempo dela trabalhar e o modo. E assim vai dando certo em nome de Jesus. Anote na sua Bíblia, num pedaço de caderno, num papel: o sábio discernirá o tempo e o modo. E assim vai dar tudo certo. Vindos da cidade de Araçá, pastor João Maria, e com ele o irmão pastor José Ribeiro. Vamos cumprimentá-los como usam fazer os santos. Digamos todos: sejam bem-vindos e fiquem vindo. Obrigado, obrigado. Com a palavra, pastor Marinaldo Soares. Queridos irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Estava dizendo ali ao meu pastor, nosso pastor, dizendo os nossos irmãos obreiros, a igreja está dizendo: quero ouvir o meu pastor, quero ouvir o meu pastor, porque desejamos muito ouvir o nosso pastor presidente. Cuidado deve ser muito grande com aquilo que se vai falar na presença do nosso pai, do nosso líder, do nosso presidente. Eu me lembro de um irmão que hoje é pastor, ele contando quando ele era criança, ele tinha o costume, ele era o menor da casa, ele tinha o costume de bater na cara dos irmãos mais velhos, na presença do pai. Ele pegava um tamborete, colocava, subia em cima do tamborete e toma na cara dos irmãos mais velhos.
Até que um dia a mãe disse: olha, eu tenho um remédio para isso. Na hora que ele for fazer isso com você, você é o irmão mais velho. Faça na medida que ele faz com você. Aí o irmão mais velho disse: está certo. Aí um dia ele pegou o tamboretim, teve uma raiva, pegou o tamboretim, botou de frente do irmão mais velho e tomou no rosto do irmão mais velho. O irmão mais velho socou uma tapa na cara dele, caiu de cima do tamborete, saiu rolando pelo chão e gritando: mamãe, 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 mamãe. Nunca mais ele teve a ousadia de bater nos irmãos na presença do pai. O cuidado é muito grande. E eu agradeço muito a Deus pela palavra que já ouvimos aqui através do instrumento, nosso pastor José Carlos Barbosa, palavra edificante e maravilhosa. Cuidado é muito grande. Por isso que todas as vezes que eu vou dar uma palavra, trazer uma palavra, eu tenho muito cuidado, porque não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Porém, meus amados irmãos, quero trazer para vocês nesta manhã, em poucas palavras, o que está no livro de Lamentações de Jeremias. Livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 1 e o verso 1, somente esse texto aí. Eu queria que o irmão, por favor, o pastor Leonildo Cândido, ali de Bahia, ele pudesse ler. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, se tornou-se tributária. Queridos, aí está falando de Jerusalém, que antes era uma potência, antes reluzia com a glória de Deus, com a presença de Deus, mas agora Jeremias aponta ela num estado muito deplorável. Uma cidade que antes tinha a presença, o triunfo econômico, as riquezas, se tornava-se exemplo para todas as cidades. Agora ela estava passando por uma forte decadência de destruição. Seus muros foram destruídos, os príncipes quase todos foram mortos, quase toda a população de Israel foi dizimada nesta época. E aí entra agora este livro que chamamos de Lamentações de Jeremias. É o lamento que Jeremias vai fazer em relação ao seu povo, em relação à cidade que foi destruída. Jeremias, assumindo uma grande responsabilidade, como obreiro do Senhor, profeta no Antigo Testamento, ele agora chorava, ele agora lastimava em ver a sua cidade, o povo que ele servia, o povo que era o povo de Deus, naquele estado. E ele faz uma opção, a opção de murmurar e a opção de ter fé, de ter esperança. Cabe a nós decidirmos em momentos de dificuldades, em momentos de aflições, em momentos de perdas. Cabe a nós decidirmos qual o objetivo, qual o destino que nós vamos tomar. Se murmurar, a murmuração, ou se a esperança, a fé. E eu quero que alguém leia, por favor, se o irmão Leonildo puder ler, Lamentações 3:21, por favor. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Disto me recordarei no meu coração, por isto tenho esperança. Jeremias, ele preferiu, em meio às ruínas que Israel, Jerusalém se encontrava, ele preferiu não murmurar, ele preferiu não se isolar, ele preferiu não deixar o sentimento contrário tomar conta do seu coração, mas ele preferiu ter esperança. A esperança está associada
literalmente a fé. Fé sem esperança não tem motivo de ter fé. Então os dois estão associados. E a esperança, ela dá ao homem que assim procura ter, a esperança nos dá a condição de esperarmos a vontade soberana de quem? De Deus. Então veja que Jeremias, ele está dizendo: eu prefiro ter esperança. Esperança em Deus. Esperança que esse caos ele vai passar. Esperança que esta noite escura vai ser vencida. Esperança de que Deus é um Deus soberano, que está além das dificuldades. Ele vai ajudar Jerusalém de novo. Ele vai erguer novamente Jerusalém. Por favor, Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Veja o que está escrito aí nesse versículo 2 para todos nós. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a terra era sem forma, vazia, em trevas. Mas é interessante que diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Com a permissão do nosso pastor, diga assim comigo: a destruição, as trevas, os momentos difíceis tornam-se inspiração para Deus agir na vida daqueles que esperam no Senhor. Aleluia. Todo caos, toda situação difícil na vida daqueles que esperam em Deus gera inspiração em Deus em agir, trazer solução em meio ao caos, em meio à dificuldade. Por favor, esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Veja que a esperança está associada aqui à fé. A esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Quem tem esperança em Deus, ele vê possível a realização da mudança, do ruim para o bom, do caos para a bênção de Deus. O que não pode faltar em nós em nenhum momento na vida dos obreiros, das servas do Senhor, é esperança. Esperar, aguardar, suportar o caos, suportar a dificuldade, crer na providência, crer na ação de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, no discernimento do Cristo glorificado, no capítulo 1, João ele vai dizer que os olhos dele é como chama de fogo. O Deus que me assiste, o Deus que te assiste está vendo a tua luta, a tua dificuldade. Aleluia, Ele sabe o que você está passando. Ele tem saídas mil para você, ainda que você não enxergue nesse momento. Mas Deus está te dizendo nesta manhã: tenha esperança, porque Deus vai agir ao teu favor. De maneira que o profeta Jeremias estava vivendo uma situação de aflição por ver aquele caos em Jerusalém. Estava vendo uma situação de fracasso, falta de êxito, derrota. O povo estava sendo destruído pelo exército babilônico. Ele estava vendo a destruição de todas as cidades, morte de quase toda a população. Jerusalém foi invadida, os muros foram destruídos, os templos foram saqueados, os príncipes foram assassinados, o rei Zedequias foi cegado e posto em prisão. Jeremias 52, era um caos, era uma destruição. É interessante nós entendermos que nada é novo.
O sábio Salomão, ele vai dizer, irmãos, que nada do que eu vi que já não tivesse acontecido antes. Ele vai dizer que tudo é vaidade, porque tudo acontece repetidamente como um ciclo que vai acontecendo. O que aconteceu no passado, acontece no presente. As experiências de homens e mulheres de Deus no passado, é possível estar acontecendo com homens e mulheres de Deus no presente. Mas eu quero te dizer que vale a pena ter esperança. Se a minha palavra terminasse agora, o meu coração já estava satisfeito em falar o que Deus ministrou no meu coração para dar esta manhã. Tenha esperança. Tenha esperança. Eu quero lhe pedir algo, pedir licença ao meu pastor, você falar para o seu irmão que está ao lado. Eu não vou pedir para você dizer bobagem, mas dizer, estimular ele. Diga ao seu companheiro assim: companheiro, tenha esperança. O Deus dos céus está te assistindo, vai te ajudar na hora certa. Diga de novo: tenha esperança, tenha esperança, tenha esperança, tenha esperança. Esperança. A fé, a esperança gera no cristão que a tem, irmãos, estimula ele a esperar com paciência, sem que ele se desespere. Quando nós lemos aquele verso, 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua, parece que é tão fácil de ler, mas na prática aquilo é tão difícil de suportar. Quando você vê o mundo se desmoronando à sua direita, os conflitos, as situações, tantas coisas, né? Tantas perdas, tantas injustiças, tantos fracassos no mundo atual. O desafio para o obreiro desses dias atuais, o obreiro contemporâneo, são um desafio muito forte, irmãos. Porque eu faço questão de repetir, eu peço licença ao meu pastor, porque os nossos desafios, companheiros, eles são um pouco diferentes daqueles nobres pastores que já foram antes de nós. Porque o desafio deles estava fora. O nosso desafio está mais dentro do que fora. O nosso desgaste é mais dentro do que fora. Nós temos que lidar com todo tipo de problema, com todo tipo de situação. Ficou mais, irmãos, o mundo mais convidativo dentro. Os crentes não precisam mais ir para o mundo para consumir o que o mundo oferece. Dentro de casa, porta fechada, dentro de um quarto, eles já estão consumindo tudo. E o obreiro, ele tem que trabalhar, pedir a Deus o que já foi dito aqui nesta manhã. Ele tem que orar mesmo, para que Deus conceda palavra, para que Deus conceda graça a esse obreiro. Primeiro, dele suportar as tensões e as pressões dentro, porque nós vamos lidar com todo tipo de problema dentro. Incompreensões, injustiça, falatório, fuxico, fofoca, calúnia, defamação dentro. É dentro, irmãos. Poucos dias eu dei uma palavra ali na igreja onde eu participo hoje, cooperando com o nosso pastor, sobre boato, mexericá e mexeriqueira. É uma palavra tão atual, irmãos. Estava falando justamente sobre as raposinhas, que naquela época em que a vinha estava em flor, e as raposinhas se lançavam por baixo da vinha e fazia com que houvesse a perda das flores, e havendo a perda das flores não havia fruto. Hoje nós temos que conviver com as raposinhas. Elas não deixam de ser raposinha, mas temos que aprender a conviver com ela. Não podemos fazer como Sansão, ali está errado, pegando as 300 raposas e botando fogo na cauda. Não podemos fazer isso, mas aprender a conviver com ela, tendo a esperança de que Deus pode mudar todas as coisas. Aprender a conviver. Não é? Você não pode mais botar fogo no caldo de ninguém. É complicado hoje, porque as leis estão na consciência do obreiro direto. Ele está sendo cobrado.
Então deixa eu concluir já essa minha participação. Nesse estado, precisamos esperar. E a esperança, unido à fé, nos dá potencial, gera potencial em nós para esperarmos. Esperar o tempo de Deus, já foi dito tanto pelo nosso pastor aqui nos ensinando. Esperarmos o tempo de Deus. E como é difícil para nós. Precisamos esperar. E para esperarmos esse tempo, temos que ser pacientes. E olha como precisamos ser pacientes. A palavra paciência, ela tem duas raízes no original. Não é falando aqui bonito, mas é hipomone, que significa resistência. Olha o que paciência faz. Paciência tem uma raiz no sentido de resistir, firmeza, fortaleza em circunstâncias irreversíveis. Deus nos chamou como obreiro, Deus te chamou como uma serva de Deus, para resistir, para ter firmeza em tempo difícil, para não desistir, andar de cabeça erguida diante das lutas e da batalha, porque alguém quer te ver cabisbaixo, alguém quer te ver isolado, alguém quer te ver, irmãos, moribundo, alguém quer te ver escanteado, alguém quer que ver você na sexta-feira, no dia do culto de doutrina, você dizendo: eu não tenho palavra, passa para A, passa para B, passa para C. Não, Deus está te dizendo nesta noite: tenha esperança, eu te darei paciência, resistência, firmeza. Oh, aleluia. Eu não sei porque quando eu falo na palavra, eu acho que são todos os pastores, irmãos, eu sinto logo a presença de Deus, eu gosto logo de extravasar a presença de Deus na minha vida. Então veja que paciência significa resistência, firmeza, fortaleza em circunstâncias irreversíveis. Aí alguém olha para o nosso pastor e diz: pastor Zé Carlos, eu acho que ele é de ferro. Mas é porque Deus deu a ele aprendeu, nosso pastor, diante da esperança que ele coloca em voga, ele aprendeu a ter paciência. Você percebe com o nosso pastor que ele ensina calado, pacientemente. E alguém está gritando: pastor, faz assim, ele calado. Paciência não é sinônimo, irmãos, de fraqueza, é sinônimo de resistência, de fortaleza. Aleluia. Receba de Deus esta palavra. Eu já estou concluindo. Outra palavra que vai definir paciência é macrotomia. Eu acho que você já ouviu ela demais. Eu só estou falando, não é tentando falar bonito nem nada, é porque às vezes a necessidade disso. Mas macrotomia, irmãos, significa paciência, é ter espírito pacioso, ou seja, não perder o ânimo, resistir, ser irreversível, sem perder o ânimo, a alegria, a fé, a capacidade de olhar em frente. E alguém vai olhar para você e vai dizer: eu não entendo como é que o mundo está caindo ao redor desse obreiro. E olha aí, olha a capacidade dele, olha a capacidade. Aleluia. Queria, por favor, que um dos companheiros lesse Jó 42:2. É um grande exemplo. É um grande exemplo. Ter espírito pacioso, não perder o ânimo, é o oposto do temperamento irritado, paciência. É o oposto de impaciência, que frustra facilmente. O impaciente, ele está se frustrando facilmente. A flor da pele, é o que já foi dito pelo pastor Zé Carlos Barbosa. Qualquer coisa ele está como aquela ervazinha do campo lá no sertão, chamada de malícia. Malícia é uma ervazinha, um rameirozinho que tem no sertão. Quando tocamos nela, ela
ela murcha tudo. Aí você tem que ficar em silêncio. Eu fiz muito isso quando era criança, e ficar aguardando. Aí eu ficava olhando, vou saber o tempo dela voltar. Aí depois de 10, 15 minutos, aí ela tocou nela. Paciência é o oposto de impaciente. É o oposto de se frustrar facilmente. Eu vou dizer aqui algo, com licença do nosso pastor. O obreiro foi chamado, irmãos, para suportar mais do que a ovelha. E Deus está trabalhando na sua vida, lhe ensinando. Existe ouro, 14 quilates, acho que é 22, não é isso? Não, 16 quilates. Depois 18, e de 22 a 24. 24. Então, uma passagem de um quilate para outro, quem dá é o fogo. Sabia disso? É o fogo. A passagem de um quilate para outro é o fogo. Tem ouro que, pela sua substância própria, ele não resiste a essa passagem. Aí tem que ficar ali só nos 16. Mas quando ele vai suportando mais o fogo, aí vai deixando de ser 16 para ser 18. Já é melhor, vale mais ouro. Deus sempre vai trabalhar em nós nas provas. Deus sempre vai botar prova, vai botar luta. Só que Deus está mudando, alteando, dando mais teor à tua capacidade moral, à tua capacidade de fé, de resistir. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Você pode estar me dizendo, pastor, a chapa está quente, e Deus vai esquentar mais um pouquinho para ver se você suporta mais, para te dar mais peso, para te dar mais valor. Aleluia. E não adianta você mexer os pés e ficar impaciente. A melhor maneira é você dizer: eu vou suportar, eu vou ter esperança, eu vou aguardar, porque eu estou nas mãos de Deus. E você nem pensava que suportaria tanto, né? A chapa esquentou tanto que você diz: eu nem imaginava. E você está suportando aí, irmãos, quase 90 graus de chapa quente. Prova, luta, dificuldade, com um sorriso no rosto. Quando pega o microfone para ensinar, para falar, dá glória a Deus, para cantar, dá aleluia, Jesus está aqui. O povo diz: esse pastor é de ferro, esse pastor é de aço. Não, é porque Deus está capacitando ele na paciência, porque ele tem esperança em Deus. Chapa quente. Por favor, leia por bondade, meu filho, Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Os irmãos, será que nós temos um exemplo maior de paciência, de resistência, de firmeza do que Jó? Passar o que ele passou, perdas que ele teve, perda da riqueza, perda da família, perda da consciência de compreensão da própria esposa. Amaldiçoa este teu Deus, é muito forte isso, e morre. Calma, minha esposa. Olha o controle da paciência, olha o equilíbrio da resistência. Assim como falas uma louca, assim falas tu, mulher. Tu lembra o que Deus nos deu? Tu lembra o que temos? Tu lembra como nasci? Tu lembra o que eu tive? Então, mulher, vamos glorificar a Deus na prova. Por favor, preste atenção. Paciência não é apenas esperar, é a capacidade de suportar incômodos. Digam comigo assim: paciência é a capacidade de suportar incômodos, dificuldades, de maneira calma, equilibrada
e tranquila. Agora tem um segredo. Qual é o segredo da paciência? É que quando você se ajoelha sozinho, aí você se desmancha todo. Aí você diz todos os seus pontos fracos e diz: Jesus, eu não suporto. Jesus, eu estou me acabando. Jesus, eu estou, olha a minha situação, eu estou quase gritando, estou quase. Mas quando você se levanta, lava o rosto de cabeça erguida e diz: Deus é conosco, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos dar vitória, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Eu estou sentindo muito a presença de papai. Aleluia. Preste bem atenção. A medicina diz que a impaciência é prejudicial a 3 coisas: a saúde física, mental e espiritual. O antônimo da paciência. Então veja que a falta de paciência, a impaciência, ela gera enfermidades físicas, porque gera arritmia, ela gera problemas diversos no sistema nervoso, ela gera problema mental, a falta de concentração, a ansiosidade, a ansiedade, ela gera 1000 problemas, e problema espiritual, ela não deixa você se concentrar nas coisas de Deus, no trabalho de Deus, ela não deixa você se concentrar na obra do Senhor, e você meditar na Bíblia, ler a Bíblia. Então a impaciência, irmãos, é um mal que deve ser trabalhado na vida do obreiro. E este mal, ele, se não for tratado, ele vai gerar grandes problemas. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Saul tinha tudo para dar certo. Sim ou não? Sim. Porque de caçador, procurador de jumenta, a rei de Israel. Só quem faz isso é quem? Deus. E quem escolheu Saul para ser rei foi Deus. Não foi outra pessoa, não, foi Deus que escolheu Saul para ser rei. Ele nem queria, ele nem sabia, mas foi Deus que escolheu ele. Uma grande oportunidade diante dele. E o que levou ele a jogar fora esta oportunidade? Impaciência. Quantos de nós, irmãos, estamos jogando fora por causa da impaciência? Nós olhamos para a idade, olhamos para o tempo, olhamos para as circunstâncias. Se não tiver cuidado, você olha para o seu orgulho, o seu ego. Eu já tenho capacidade. Eita, é perigoso demais. Eu já tenho capacidade. Por quê? Porque a impaciência, irmãos, ela busca tudo que dê razão a este sentimento, para você continuar firme neste propósito da impaciência, já atropelando tudo. E se você não tiver cuidado, até o ego entra. Porque fulano já está, eu já tenho mais capacidade do que ele. Eu quero lhe perguntar, por que Deus não escolheu Eliabe, guerreiro, forte, valente, para ser rei? E por que é que Deus escolheu Davi, adolescente, o mais novo de casa? Porque a escolha de Deus, irmãos, é independente da vontade do homem. Deus escolhe quem Ele quer. Isso é a maior bobagem, a gente ficar lutando atrás de uma coisa, de outra. Você não é ainda o que você deseja ser, porque Deus não quis. Então espere em Deus, e na hora certa ninguém vai puxar o seu tapete, porque Deus não permitirá. Você vai estar aonde Deus permitir. Namaste de canarabaxe. Eu vou dar só um exemplo aqui. Eu não estou dizendo que eu sou exemplo de... Não estou dizendo isso. Mas como eu estou ministrando, eu vou dar o exemplo. Pela misericórdia de Deus, eu coopero com o nosso pastor Zé Carlos há mais de 20 anos na parte de diretoria. E aproximadamente há 21 anos, eu acho. E naturalmente, irmãos, eu me lembro que quando eu vim fazer parte da mesa diretora, eu era evangelista. Eu era pastor nessa época em Monte Oreb. Pelo amor de Deus, quem é o obreiro de Monte Oreb? Não é diminuindo, não. É
causando um efeito proporcional à situação. Imagine, eu era obreiro em Monte Oreb, eu era evangelista, eu era novo, eu tinha, irmãos, eu acho que 20 e poucos anos, pelo amor de Deus. Mas de repente alguém chegou e disse: olha, estão te convidando para fazer parte da mesa diretora. Eu digo: sim, senhor, fique calado. E eu botei fiquei. Depois, preste atenção, depois, como secretário da mesa diretora, na época, todo ano, quando vinha a consagração para pastor, aí ia haver a reunião. Não sei se o pastor lembra, ele sempre faz a reunião com os diretores. Aí ele dizia: Marinho, tu fica à parte, porque tu és evangelista, e eu vou me reunir com os pastores. Eu poderia dizer assim: oxe, que isso? Eu não sou diretor também? Pior que quando vinha, ele me entregava a lista para eu digitar. Aí eu olhava meu nome para os pastores, não estava. Aí alguém querendo me envenenar, sempre tem, dizia: mas pai, você é secretário da diretoria, o pastor não lutou ainda como pastor. Eu digo: tem o tempo de Deus. Aleluia. Fique bravo comigo não, nada para você dizer ao companheiro assim: companheiro, tenha paciência, suporte, porque o teu tempo vai chegar. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar vitória, Deus vai chegar. Aí a segunda vez, aí Joaninha disse: eu acho que esse ano você sai pastor, não é possível. Eu digo: Joana, essas coisas não é com a gente, não, é com os céus. Novamente o pastor Zé Carlos se reuniu, aí disse: por favor, Marinho, fica aqui à parte, eu vou me reunir com os pastores. Novamente eu não estava na lista. Aí foi que alguém se manifestou, os envenenados, que gostam de envenenar, os que gostam de botar veneno na panela, na farinha, não, na panela. Meu filho, tenha calma com isso. E o pior é que muitas vezes o pastor mandava eu ler o nome dos pastores na igreja. Eu: fulano de tal para pastor, fulano de tal para pastor. Eu dizia: e você? Digo: tem um tempo de Deus. Aleluia. Eu vou terminar. Mas chegou o tempo. Aí quando chegou o tempo, eu me lembro como fosse hoje, eu digo isso para a glória de Deus. A igreja em João Pessoa, os irmãos glorificaram, que alguém que estava ao meu lado disse assim: o senhor trouxe uma plateia? Eu digo: de maneira nenhuma, nem sabia que ia ser pastor. A igreja glorificou, levantou as mãos. Eu digo: chegou o tempo, agora eu sou pastor pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Dá para glorificar a papai? Espere com paciência e resistência às dificuldades desta vida. Paciência, com paciência. E assim Deus, me lembro como meu pastor, só concluindo agora, já estou concluindo, acho que já cheguei meu horário. E eu me lembro que o pastor disse: Marinho, você vem para João Pessoa. Eu era o pastor, eu era obreiro em Monte Oreb. E eu vou lhe botar, talvez ele nem lembre disso, como Deus, porque Deus usa o pastor, e às vezes ele nem percebe como Deus está usando ele para ensinar o obreiro. Cabe o obreiro também ter discernimento do trabalhar de Deus. Aí ele disse: eu vou lhe botar numa casa boa, numa rua boa. Aí a gente veio, o carro foi lá, pegou nossa mudança, a gente veio para João Pessoa, mais Joana. Antes de chegar em João Pessoa, ele ligou para o motorista, que na época eu acho que era Rui, eu era irmão Araújo. Só o pastor disse que fosse diretamente para a casa dele, para o irmão marido. Sim, senhor. Cheguei na casa do pastor, a mudança em cima, ele disse: meu filho, aquele negócio não vai dar certo. Eu vou lhe botar numa casa que o irmão Araújo já sabe onde é, lá perto da Praia do Sol. Minhas filhas, naquela época, foram estudar, sabe em quê? Numa escola de madeira, porque a escola estava sendo reformada, e fizeram uma escolinha de madeira e foram estudar lá. E aonde o pastor, ele me escalou como dirigente de congregação? No Roger.
Eu pegava 3 coletivos para ir para o Roger, pegava 3 para voltar, porque eu não tinha transporte. E alguém dizia assim: rapaz, como é que pode? O pastor te botou dentro do mato. Eu digo: mas tem um tempo. Ninguém nunca viu. Eu dou esse testemunho porque eu acho que poucos sabem disso, porque eu nunca conto essas coisas. Eu só glorifico o nome do Senhor. Calmamente suportei. Tinha noite que eu vomitava, pegava 3 coletivos, irmão, aquela coisa, 3 para ir, 3 para voltar. Meu Deus do céu, aquela luta, até que chegou um dia, depois de ano e pouco, aí o pastor Zé Carlos disse: você vai morar agora por trás da igreja matriz. Eu disse: como é a conversa? Ele disse: sério, já tem uma casa para você aí por trás da igreja matriz. E eu fui morar nesta casa já por trás da igreja matriz. Aí alguém disse assim: mas olha aí, rapaz, o pastor está fazendo acepção, botei esse menino agora aí por trás da igreja, mas alguém não viu para onde eu fui pela primeira vez. Quem não conhece a tua história vai criticar você, mas o importante é que Deus faz o que Ele determinou na sua vida. Espere, tenha paciência, resista o dia mau e a noite escura vai passar, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante é que eu saía de 4 horas da tarde. Desculpe eu dar esse testemunho, mas eu preciso dar para entendermos. Eu saía de 4 horas da tarde para a congregação do Roger, ali de Jaguaribe, e quando eu passava em frente àquelas concessionárias, aí eu estendia minha mão assim, eu e Joana, ao lado dela, dizia: já tive alguns e hoje não tenho mais, mas sei que o meu Deus me dará um carro novamente. Minha esposa ria que gargalhava a gente andando na rua. Disse: mas Marinho, como é que você faz isso? Eu digo: Deus é fiel, Joana. E passava sempre nas concessionárias. Já tive alguns e hoje não tenho mais, mas sei que o meu Deus me dará um carro novamente. Deus é aquele bom, maravilhoso. Crente. Oramos por ele. Depois de orar por ele, o pastor Isaac me apresentou a ele. E Deus me disse que este carro é do senhor, pastor Marinaldo. Eu fiquei assim, porque na minha mente eu fiquei olhando com o rabo do olho assim para o pastor Isaac. Eu digo: meu Deus, ele é o pastor. O pastor Isaac é o pastor dele. E o carro do pastor Isaac está fumaçando e dando tiro. Ele deveria ter dado ao pastor Isaac. Aí eu disse: meu filho, eu não quero não. O pastor Isaac testemunha: meu filho, muito obrigado, eu lhe agradeço, mas eu não quero, meu filho. É uma bênção muito grande, é muito grande, meu filho. Não, mas Deus disse que era o senhor. Até que eu insisti novamente, aí o pastor Isaac bateu no meu peito e disse assim: a bênção não é para mim não, a bênção é para você, receba. Dá para você glorificar a Deus? Espere com paciência, resista o dia mau, porque a bênção de Deus já está chegando. A porta está se abrindo, o cadeado velho está se despedaçando, a porta de bronze está sendo aberta e Deus vai lhe abençoar. Cheguei num carro, 1 ano de uso, 1.6, completo de tudo. Nosso pastor andou muito nesse carro, a gente andou a Paraíba inteira. Eu acho que ele lembra, nesse carro andamos muito. E aí quando eu cheguei em casa naquele carro, por trás da igreja, quando parei o carro eu gritei: Joana Dark. Aí quando ela saiu: o que foi? Eu disse: olha aí. Ela disse: meu filho, pelo amor de Deus, você chegou agora em João Pessoa, o que foi que você fez? Você já está com carro. Eu digo: foi Deus que deu. E a gente chorou, e a gente orou, e foi uma bênção de Deus esse carro na minha vida e na vida da minha família. Se eu tivesse murmurado, se eu tivesse entrado pelo antônimo da paciência, pela intranquilidade, se eu estava doente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, e não tinha recebido nada. Então, só para concluir agora, Saul poderia
ter alcançado um tempo precioso na presença de Deus pela oportunidade que Deus lhe deu. Mas a impaciência dele levou ele a perder a coroa, a honra, e perdeu tudo, e perdeu o trono. Digam comigo assim: a impaciência pode nos levar à perda de qualquer coisa. Paciência. De maneira que pessoas impacientes são propensas a sofrer, sabe de quê? Hipertensão. O impaciente. Hipertensão, a seres cardiopatas, doenças cardíacas. Pessoa impaciente. Porque é impaciente, gera o nervosismo, gera a frustração, gera o desejo de murmurar, perde a concentração, perde o foco, não cresce mais. E aqui, para concluir, eu quero saber se você é impaciente. Primeira pergunta: você se aborrece quando tem de esperar facilmente? Quando você está na fila do banco, quando você está na fila, daqui a pouco, da alimentação, você se aborrece facilmente? Ou você suporta e vai chegar a minha vez? Segundo, você come depressa sem mastigar? Isso é o teste para saber se é impaciente. Você é daqueles que bota a comida na boca e praticamente engole ela? Você sabia que nós precisamos mastigar a comida? Você sabia que problemas diversos podem ser causados por você não mastigar bem a comida? Tem que mastigar. Ainda que você coma pouco, mas mastigue bem, porque às vezes você come muito, mas você engole e aquilo não serve de nada. Pode causar problemas. Terceiro, costuma se sentir pressionado pelo tempo, sufocado pelo tempo? Se assim você procede, você é uma pessoa que precisa ser tratada pela palavra de Deus. Você é uma pessoa impaciente e tem que ser tratado. Deixa eu terminar, irmãos. Isaías 30, verso 1, ligeirinho, irmão Leonildo, lê aí. A impaciência nos conduz a fazer aliança com pessoas erradas. Israel, em momento difícil, não deveria, mas desceu aonde? Ao Egito, para fazer aliança com pessoas que nunca deveriam ter feito, a ouvir pessoas que nunca deveriam ter ouvido. Olha o que a paciência gera. A fazer, irmãos, o que nós chamamos de grupinhos, de conselhos errados. A impaciência gera isso, para gerar um pouco de satisfação, de segurança, ou uma falsa segurança. Você precisa às vezes disso. Mas quem é que vai ler por bondade? Isaías 35. Isaías capítulo 30, versículo 5. Eles se envergonharão de um povo que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. É Deus que está falando com Israel, que foi pedir ajuda, desceu para pedir ajuda ao Egito pela impaciência. Quantos crentes hoje, irmãos, estão dando ouvido a fábulas, conversas, fuxicos, fofoca até obreiros. Irmãos, nós do colegiado de obreiros, com todo carinho ao nosso pastor, era para ser mais unido. Nós éramos para ser mais, irmãos, corpo. Éramos para ser mais amigo, mais companheiro um dos outros. É feio, muitas vezes, o que eu estou falando que eu sou obreiro. É feio o que acontece entre nós. É um querendo matar o outro, é um querendo cortar a orelha do outro, é um querendo destruir a imagem negativa do outro. Você não pode ser um assassino de reputação do seu companheiro, por favor.
Deus não nos chamou para isso, simplesmente pela sua impaciência, que está gerando grandes dificuldades na sua vida. Não desça para fazer paz e pedir socorro a um povo que Deus não ama. Egito você saiu e você não pode mais pedir ajuda lá. É Deus que deve ser a fonte de ajuda para a sua vida. De maneira que a impaciência nos conduz a fazer aliança com pessoas erradas, sim ou não? Vamos ler Isaías aí, 30, verso 1. Pessoas erradas. Tem um provérbio no mundo que diz assim: mendiga com quem tu andas, mendiga a quem tu escuta, e eu te direi quem você é, o que você faz. Eu não estou doutrinando, Deus me livre que o nosso pai está aqui, senão ele vai mandar o irmão mais velho bater em mim, aí não dá mais certo. Por favor, leia 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. A impaciência pode levar o crente a pedir conselhos, fazer alianças com pessoas erradas. Muito cuidado. E aí eu terminando, a impaciência nos leva à amizade com o mundo. 4:4 de Tiago, você sabe até decorado. A impaciência nos leva a fazer amizade com o mundo. Que tem o mundo com as trevas? Obreiro, ele é um santo homem de Deus e reconhecido pela comunidade onde ele vive. Por favor, olha, irmão, deixa eu dizer algo aqui. Eu peço toda aquiescência ao meu pastor, mas será que a gente dá no Google e assim, olha, briga entre pastores? Parece que 80% é da nossa igreja. É uma vergonha isso. Eu estou dizendo isso não é para maltratar, é para nós termos consciência. É guerra, é fofoca. Eu estava dizendo, irmão, há poucos dias ali numa determinada igreja, num lugar, aqui mesmo, na nossa Paraíba, num lugar, não vou dizer o nome da igreja, nem o lugar, não posso dizer isso, mas quando eu chego para participar do culto, um culto maravilhoso, lindo, que estava para se iniciar, quando eu sento nos bancos aguardando ali o pastor daquela igreja, aí um obreiro chega, disse: o senhor está sabendo? Eu fiquei com uma raiva tão grande, irmãos, porque eu digo, isso é um infeliz, rapaz. Será que até na hora de um lugar desse... Eu disse: meu filho, dê licença que eu vou sentar aqui atrás, porque eu vou esperar uma pessoa. Não, o senhor está saindo por quê? Dá vontade de... vai catar lata onde tu quiser, me deixa em paz. Eu quero é paz na minha vida. Eu quero ouvir coisas que me edifiquem, que traga esperança, que me coloque no caminho certo. E aí eu termino 1 Coríntios capítulo 6. Quando a desobediência a Deus gera, a desobediência a Deus acumula pecados por causa da impaciência. Suporte. Alguém... Pastor Marinaldo, é porque o senhor está dizendo isso que está em Bahia. Não, eu dizia a mesma coisa quando eu estava em Montorebe, em São José de Espinhara, em Mãe d'Água. É a mesma coisa, irmãos. Nada disso muda. Igreja maior, igreja menor, isso não muda o caráter de ninguém. Não muda isso tem nada a ver não, irmãos. Eu digo, os irmãos de Bahia, está aqui 4, 5 pastores de Bahia. Eu digo direto a eles lá: eu estou em Bahia, irmão, vim para Bahia e vou na hora que o pastor apitar. Quando ele fizer assim, eu digo: está pronto. Estou sem nenhuma dificuldade, irmãos,
porque eu não estou por causa do dinheiro, eu não estou por causa da posição, eu estou fazendo a obra de Deus. E você está fazendo a obra de Deus, tem luta, tem prova, tem dificuldade, mas você tem que cumprir a missão que Deus colocou sobre suas mãos. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Não vou pedir desculpa, perdão, mas desculpa se eu tenho ofendido alguém. Meu pastor. Escutem 3 frases que nos faz ficar felizes e alegres. Receba esta mulher como sua legítima esposa. Segundo, receba seu dinheiro. Faz a gente rir, não faz não? E terceiro, vamos comer? No